Olá, benditos! Chegamos ao último capítulo da nossa série de 24 dias nos passos do homem segundo o coração de Deus em 2 Samuel. Foi uma jornada e tanto, cheia de emoções fortes, muitas guerras, mortes, estupro, adultério, maldades, mas também muitas vitórias, bênçãos e a atuação soberana de Deus em todas as situações, garantindo que o seu plano eterno fosse avançando ao longo da história em direção ao seu ápice, que seria a vinda do Salvador do mundo através do seu povo, Israel. O capítulo de hoje começa registrando uma informação polêmica. Diz que a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel e incitou Davi contra eles, dizendo: vai, numera a Israel e a Judá. Mas o mesmo relato é repetido em 1 Crônicas, capítulo 21, dizendo que Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Afinal, quem incitou Davi? Foi o Senhor ou foi Satanás? A melhor explicação é que Satanás, de fato, incitou o rei Davi a numerar o povo de Israel, mas foi o Senhor quem permitiu que isso acontecesse com o objetivo de disciplinar Davi. A contagem do povo era um ato perigoso por causa de um princípio declarado na lei que dizia: quando fizeres a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando contares, para que não haja entre eles praga alguma quando os contares. Esse princípio era sobre a propriedade de Deus sobre o seu povo. No pensamento das culturas antigas, um homem só tinha o direito de contar ou numerar aquilo que lhe pertencia. Israel não pertencia a Davi. Israel pertencia a Deus. Davi só poderia contar o povo com a ordem de Deus. Quando Davi deu a ordem, Joabe, com muito tato, pediu a Davi que reconsiderasse a sua ordem. E não apenas Joabe, mas os capitães do exército também alertaram Davi para não contar o povo. Mas Davi não deu ouvidos e sua palavra como rei prevaleceu. Demorou quase 10 meses para que Joabe e os capitães percorressem todo o território de Israel para completar o censo. Davi teve todo esse tempo para cancelar o seu censo tolo, mas ele não o fez. Os resultados mostraram que havia 1.300.000 guerreiros entre as 12 tribos de Israel, refletindo uma população total estimada em cerca de 6 milhões. Quando soube do resultado, Davi sentiu um peso no coração. O homem, segundo o coração de Deus, se arrependeu da ordem que havia dado. Mas, 10 meses depois, já era tarde demais. O censo já havia sido completado. Ele pediu perdão ao Senhor, reconhecendo que havia feito uma loucura. O Senhor então enviou o profeta Gade com uma mensagem para o rei, na qual o Senhor estava lhe dando 3 opções: 7 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus inimigos ou 3 dias de praga na sua terra. A resposta de Davi deveria ser dada ao profeta Gade. Ele seria o mediador entre Davi e Deus. Davi escolheu cair nas mãos do Senhor. Isso significava que ele tinha escolhido os 3 dias de praga. Por quê? Se ele tivesse escolhido a guerra, sua própria segurança pessoal não estaria em perigo, porque ele estaria protegido por seus soldados. Se ele tivesse escolhido a fome, sua própria riqueza teria garantido o sustento dele e de sua família. Mas ele mostrou a grandeza da sua mente ao escolher a peste, na qual ele e sua família seriam expostos igualmente como todos os seus súditos. O Senhor então enviou um anjo que feriu o povo com a peste sobre toda a terra de Israel por 3 dias, e 70.000 homens do povo morreram. Foi uma grande calamidade em um período muito curto de tempo. O anjo então se posicionou junto à eira de Araúna, ou a eira de Ornã. As eiras costumavam ser em lugares altos para captar o vento. Ali o trigo era malhado de dia e de noite em todo o processo de seleção e de melhoramento. A eira de Araúna estava localizada no Monte Moriá,
onde Abraão quase ofereceu Isaque em sacrifício. Quando o anjo se posicionou ali e estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor se arrependeu, isto é, mudou de ideia sobre aquele mal e mandou o anjo parar, porque já era suficiente. Davi viu o anjo ferindo o povo e então pediu ao Senhor que não castigasse o povo, mas que voltasse o castigo para ele e sua família, pois ele é quem tinha pecado, fazendo a contagem de um povo que não era dele, mas sim do Senhor. Naquele mesmo dia, o profeta Gade voltou a Davi com uma nova mensagem, dizendo que ele deveria erguer um altar ao Senhor na eira de Araúna, justamente no lugar onde ele tinha visto o anjo e onde Deus tinha ordenado que a praga cessasse antes que ela chegasse a Jerusalém. Deus queria que Davi o encontrasse ali em adoração. Quando Araúna viu o rei chegando na sua propriedade, obviamente surpreso, perguntou o motivo da sua visita. Davi então lhe disse que queria comprar a sua eira para edificar ali um altar ao Senhor para que cessasse o castigo entre o povo. Araúna tinha um coração bom e generoso e queria dar a Davi tudo o que ele precisasse para sacrificar ao Senhor. Mas Davi fez questão de pagar o preço justo pela eira de Araúna, alegando que não ofereceria holocaustos e sacrifícios ao Senhor que não lhe custassem nada. Davi então pagou o preço justo para Araúna e ofereceu ali holocaustos e ofertas pacíficas. Os holocaustos eram para expiar o pecado e as ofertas pacíficas eram para desfrutar da comunhão com Deus. Isso nos mostra que do início ao fim, a vida de Davi foi marcada pela comunhão e pela adoração a Deus. A praga sobre o povo de Israel cessou e daquele dia em diante, a eira de Araúna permaneceu sendo um lugar de sacrifício e adoração a Deus. E mais tarde, tornou-se o local onde foi construído o Templo de Salomão. E assim nós encerramos essa série cheia de histórias emocionantes. E no dia 11 de setembro eu volto com uma nova série. Desta vez serão 22 dias entendendo a monarquia em 1º Reis. Se você nunca conseguiu entender direito esse negócio de Reino do Norte, Reino do Sul e a menção de tantos reis no meio do povo de Israel, esse é o momento de você se maravilhar com o modo como Deus conduziu seu povo nesse período. Será no dia 11 de setembro, aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos. Até a próxima!